perfeito. Diga assim, ele é digno de louvor. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele é digno de louvor, de honras e de glórias. Assim seja. Mas eu recebo a alegria dos céus. Eu recebo o Divino Espírito Santo. Eu começo a louvar. Então eu vou cair pelo chão. Errado. Não. Não é assim. Não é para você glorificar a Deus caído pelo chão. Não. Você começa a receber o Divino Espírito Santo e você começa a pular, gritar. Não. Você tem que fazer tudo com ordem e decência. Está escrito em Coríntios capítulo 11. Carta de Paulo aos Coríntios. Fazer tudo com ordem e decência. Você tem que ter cuidado. O que é o louvor? O louvor intensifica, sim, e atrai a presença de Deus para nós. O louvor no Antigo Testamento, ele é citado 88 vezes. 88 vezes é citado o louvor no Antigo Testamento. Então nós podemos perceber, como aqui no livro de Salmos, os rituais, ou seja, as formas de se manifestar em glorificação a Deus. Com as mãos erguidas, né? Erguei as mãos e dai glória a Deus. Salmo 134. Vamos ler aqui, rapidinho, porque o nosso tempo aqui é corrido, nós temos que ser rápido nas palavras aqui, não? Por causa do tempo. Vamos lá aqui, 134. Tinha marcado aqui, já estou perdendo um tempinho, né, pessoal? Vamos lá, olha só. Que coisa linda. E agora bendizei ao Senhor, vós todos os servos do Senhor, vós que habitais na casa do Senhor durante as horas da noite. Louvai o nome do Senhor, louvai servo do Senhor, vós que estáis no templo do Senhor, nos atos da casa do nosso Deus. Louvai, porque Ele é bom, cantai a glória do seu nome. O louvor é a admiração à majestade divina. Salmo 47. Salmo 47, nós vamos ver aqui. A manifestação, a glorificação, a majestade, grande é o Senhor, digno do louvor. Na cidade do nosso Deus, o seu Monte Santo, colina magnífica, é uma alegria para toda a terra. Lado do norte, no Monte Sião, a cidade do grande rei. Deus se mostrou em seus palácios e baluarte seguro. Eis que se une os reis para atacar juntamente. Agora vem os atônitos de medo. Sim, aqui Davi está magnificando a grandeza do Senhor sobre os inimigos de Israel, né? Inclinar-se diante do Senhor, Salmo 95. O louvor com prostração. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor terra inteira. Cantai ao Senhor e bendizei o seu nome. Anunciai cada dia a salvação que Ele nos trouxe. Proclamai às nações a sua glória. Versículo 6. Em seu semblante majestade e beleza, em seu santuário o poder e o esplendor. Sim, glorificação da majestade de Deus prostrado diante dele, não? E a dança? Nós podemos dançar na presença de Deus? Nós podemos dançar? Vamos ver aqui o Salmo 150, versículo 4. Louvai com tímpanos e danças. Louvai com harpa e flauta. Podemos dançar na presença de Deus? Depende do ambiente, depende do momento. Você não vai dançar lá na Praça da Sé, se mostrando lá no meio, como muita gente faz. Não. Tem um momento certo. Tem a hora certa de você se exultar diante de Deus. Não? Vamos ler aqui em 2 Samuel 6. 2 Samuel 6 e 14 e 16. Vamos lá. Diz assim. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, cingindo com o efode do linho. O rei e todos os israelitas conduziram a arca do Senhor, saltando gritos de alegria e tocando trombeta. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhando pela janela, viu o rei, saltando e dançando diante do Deus de Israel. Davi, ele dançava, ele salmodiava as belezas do Todo-Poderoso. E o Salmo 100 conclama o povo de Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha dos seus pastos.
entrai pelas portas dele com louvor, e nos seus atos com hinos, louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, eterna a sua misericórdia, e a sua verdade se estende de geração a geração. Está aí o Salmo 100, né? Salmo 100, um cântico de júbilo ao nosso Deus. A Bíblia fala lá dos cantores de Israel, que eles usavam instrumentos para louvar a Deus. Símbolos, trombetas, flautas, harpa, saltérios, tambores, tamborins e até orquestras para poder louvar o Deus de Israel. Para que serve o louvor? O louvor serve para magnificar, para expressar a nossa convicção de vitória, para expressar o nosso agradecimento, para expressar a nossa ação de graça pelo que Ele fez por nós. Como Davi mesmo diz, grandes maravilhas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Quantos salmos de manifestação de alegria, de agradecimento, de ação de graça, de agradecimento da beleza do Todo-Poderoso que Davi fez no livro de Salmos. Quando você não tiver a praticidade, a prática de louvar e de glorificar, é só você ler Salmos, e você vai aprender, como o salmista Davi, a magnificar o nome daquele que é o nosso Deus soberano, poderoso, vitorioso em todas as batalhas. Salmo 33:1, está escrito: exaltai com júbilo ao Senhor, os retos, que faz bem ou louvá-lo. Quando eles faziam colheita, as tribos de Israel, e quando eles ofereciam a colheita, havia louvores no arraial de Israel. Os levitas louvavam a Deus quando eles pegavam na arca, que representava a presença de Jeová, de Yahvé, no meio do arraial de Israel. Eles pegavam e louvavam a Deus. Quando Deus abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar, quando Deus abriu, Moisés, ele salmodiou a Deus. Ele cantou louvores ao Senhor, como nós podemos ver aqui no capítulo 15 do livro de Êxodo, o cântico maravilhoso de Moisés. Então Moisés e os israelitas entoarem honra ao Senhor o cântico. Cantarei ao Senhor porque Ele manifestou sua glória. Precipitou no mar cavalos e cavaleiros. O Senhor é a minha força e objeto do meu cântico. Foi Ele quem nos salvou. É um salmo aqui, tem um cântico extenso, né, para depois você ler, que é o capítulo 15, o cântico de Moisés pela passagem do povo de Deus pelo Mar Vermelho. Nós também podemos ver Maria, profetisa, irmã de Arão, em Êxodo capítulo 15, versículo 20 e 21. Ela também faz um cântico, né? Diz assim: a profetisa Maria, irmã de Arão, tomou o seu tamborim na mão, e todas as mulheres seguiram-na dançando com tamborins. Maria as acompanhava, entoando: cantai ao Senhor, porque fez brilhar a sua glória. Precipitou no mar cavalos e cavaleiros. Acompanhando o cântico de Moisés, a irmã de Arão, ela também pronunciou louvores ao Deus de Israel, pela grande vitória que lhe concedeu. Nós podemos ver também o profeta Jeremias conclamando o povo para glorificar a Deus, como nós podemos ver aqui no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 10. Nós vamos ver aqui. Olha só. Eis que o dia do Senhor, neste lugar no qual dizeis que não passa de um deserto sem homens, nem animais, cidade de Judá, e nas ruas de Jerusalém, devastadas, onde homem algum, nem um animal se encontra sobre ela novamente. Gritos de alegria, cântico de júbilos, voz do esposo e da esposa, aclamações daqueles que cantarão: louvai o Senhor dos exércitos, pois que Ele é bom e eterna misericórdia. E apresentaram-se no templo seus sacrifícios de ação de graças. Também podemos ver a aclamação do profeta Isaías, no capítulo 42, versículo 10, diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, diz o profeta Isaías. Do fim do mundo, cantai seus louvores, que o mar o celebre com todos os que contém, assim como as ilhas com seus habitantes.
Muitos profetas conclamaram o povo para louvar o Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos, o Yahvé, o Todo-Poderoso. Podemos ver também no livro de Joel. Nós vamos ver aqui no livro de Joel também. O livro do profeta Joel. Vamos ver aqui. Capítulo 2, versículo 25 a 27. Eu vos restituirei as colheitas devoradas pelo gafanhoto, pelo roedor, pelo devastador, pela largata. Comereis abundantemente e vos fartareis. Louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que fez maravilhas no vosso favor. E jamais meu povo será confundido. Sabereis então que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que não há outro, e jamais meu povo será confundido. Também o profeta Joel conclamou o povo para louvar e bendizer o Senhor. Isaías, o profeta, ele viu, quando ele foi chamado por Deus para profetizar para a nação de Israel, no capítulo 6 do livro do profeta Isaías, ele viu anjos serafins, que estava diante do trono, e de dia e de noite dizia: Santo, 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 é o Senhor, Deus dos exércitos. A terra está cheia de sua glória. Ele viu os anjos na glória, diante do trono, louvando dia e noite o Senhor. Deus fez os anjos para servi-lo e nos fez para a sua glória. Vou repetir. Deus fez os anjos para servi-lo e nos fez para a sua glória. Vamos voltar aqui para o livro do profeta Isaías, o capítulo 43, versículo 21, que diz assim: o povo que formei para mim contará os meus feitos. Está aí, Isaías mostrando essa palavra que nós dissemos agora. O povo que formei para mim, diz o Senhor, contará meus feitos. Como que nós contamos os feitos de Deus? Através do louvor, através dos cânticos, através da louvação que nós fazemos ao Senhor. Existem 3 palavras transliteradas na Bíblia que expressam louvor, que é Barak, que quer dizer bem dizer, Yada, dar graça, e também Balau, que quer dizer aleluia. Israel, eles tinham fama de serem louvadores de Deus. Quando Israel foi levado cativo para a Babilônia, o pessoal que estavam lá, escravizando o povo de Israel durante 70 anos, pediu para que Israel cantasse os cânticos de Sião lá em Babilônia. E o povo de Deus se recusou em fazê-lo. O povo de Deus disseram para aqueles babilônicos, caldeus: olha, como que nós iremos cantar hinos ao nosso Deus? Como que nós iremos salmodiar o nosso Deus em terra estranha? Eles tinham fama de louvadores de Deus. Eles louvavam o Senhor. E os inimigos pediram para que eles cantassem. A Bíblia fala de uma juíza chamada Débora. Ela louvou ao Senhor. Capítulo 5 do livro de Juízes, versículos de 1 a 2, que diz: naquele dia, Débora cantou este cântico com Baraque, filho de Abinoém. Desatou-se a cabeleira de Israel. O povo ofereceu-se para o combate. Bendizei o Senhor. A juíza Débora, ela cantou também ao Senhor as maravilhas do Deus de Israel. Como nós vimos aqui em Juízes, capítulo 5, versículo 1 e 2. Em Apocalipse, capítulo 8, versículo 1, João, na ilha de Patmos, ele viu que houve um momento no céu que houve um silêncio ao toque da 7ª trombeta. No tocar da 7ª trombeta, que anunciava a chegada dos 144.000 judeus que se converterão no período da grande tribulação, ele viu que houve um silêncio nos céus. Por que João viu e contemplou um momento de silêncio? Porque os céus têm barulhos, o céu tem louvores, os céus têm glorificação dos anjos, o céu tem palavras, tem cântico, tem salmos, tem louvores eternos,
àquele que é o Rei dos Reis, aquele que é o Senhor dos Senhores, aquele que é o nosso Deus, que proveu a salvação das nossas almas, pessoal. Maria, a mãe de Jesus, ela também glorificou a Deus. Quando o anjo chegou e disse: Maria, salve agraciada, o Senhor é contigo. Fostes escolhida para ser a mãe do Salvador. Foste escolhida, Maria, para você trazer Jesus, o Yeshua HaMashiach, para trazer o Filho de Deus para esse mundo, para a salvação de Israel e do povo da terra. E Maria, ela se alegrou. E aqui no capítulo 1 do Evangelho, segundo escreveu São Lucas, versículos 46 em diante, diz, e Maria diz: a minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para a humilde serva do Senhor. Ela louvou a Deus por ela ter sido escolhida a mãe do Salvador. O apóstolo São Paulo, escrevendo para a igreja, para o povo, a igreja de Jesus, ele disse: quando vos reunirdes, que haja salmos, hinos e cânticos. Quando vos reunirdes, que haja salmos, hinos e cânticos. Alguém está dizendo que a igreja de Jesus não é para louvar, não é para glorificar. Mas nós estamos vendo claramente dentro das Escrituras Sagradas que o louvor, que nós jamais poderíamos ficar calados, até mesmo aqueles que não falam, Deus daria voz para poder glorificá-lo, porque ele é digno, digno de honra, digno de glória. O nosso Senhor, na oração sacerdotal, depois que ele cumpriu a missão de morrer pelos pecadores, na oração que ele fez, intercedendo pelos seus discípulos, apóstolos e por nós, ele disse assim para o Pai: Pai, glorifica-me com a glória que eu tive contigo desde a fundação do mundo. Eu vou repetir o que o nosso Senhor proferiu no capítulo 17 do Evangelho segundo escreveu São João, na oração sacerdotal. Pai, glorifica-me com a glória que eu tive contigo antes da fundação do mundo. O Pai o glorificou. O Pai o coroou. Quando Jesus ascendeu aos céus, cumpriu-se o Salmo 24 da Bíblia. Levantai-vos, ó portais eternos, levantai-vos, ó portais eternos, e deixai entrar o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É Jesus Cristo. É aquele que salvou a humanidade com seu sacrifício, que ressuscitou dentre os mortos, dando autenticação, autenticando o seu sacrifício. Ele assentou no trono. Ele está no trono. Capítulo 1 lá de Hebreus, versículo 3, o qual sendo o esplendor da sua glória, a expressa imagem do Pai, a expressa imagem de sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Diga comigo, Jesus, Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. O que nos leva a glorificar a Jesus, a glorificar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? A redenção das nossas almas. O apóstolo São Pedro disse: não fostes com prata e nem ouro, que fostes comprado da vossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus, nós fomos comprados do inferno, fomos comprados das garras de Satanás, fomos comprados da condenação dos nossos pecados. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, como diz a santa palavra de Deus. Este é o grande motivo que nós louvamos o nosso Salvador. Grande motivo que nós glorificamos o nosso Salvador. Porque Ele prometeu e nos deu a vida eterna. Diga graças a Deus. Ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, eu vou vos preparar lugar. Mas se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele prometeu que ele vai voltar. Ele vai levar o seu povo para a glória. A Bíblia fala de um homem, o primeiro, o grande imperador mundial, o primeiro império mundial, chamado Império de Babilônia, há 550 anos antes de Cristo. O rei Nabucodonosor, ele não glorificou a Deus. A Bíblia nos diz no livro de Daniel que ele foi comer junto com os jumentos, por não ter glorificado a Deus. Também no Novo Testamento vamos encontrar Herodes, que também não glorificou a Deus e foi comido de bichos. Cuidado, se alguém mandar você se calar e não glorificar a Deus, se alguém mandar você calar, essa voz não é de Deus. Porque em toda parte da Bíblia nós vamos ver o Espírito Santo glorificando a Jesus. Porque ele veio aqui nesta terra para glorificar a Jesus. Ele disse, olha, eu vou para meu Pai, mas rogarei ao Pai para que vos envie o Espírito Santo, o Consolador, o Paráclito. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me verei mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo está julgado. O Espírito do Senhor, que move em nós, como diz a canção, nos leva a glorificar aquele que é o nosso Deus. Quantas glórias, quantos louvores, quantos cantos são feitos para Satanás nesse mundo. Você pode observar que existem muitos louvores ao diabo. Quantas músicas populares que louvam os deuses das trevas. Músicas que são exibidas em novelas, em rede nacional, que louvam o demônio, que louvam o diabo. Meu pai fulano de tal, minha mãe fulana. Eles louvam os deuses das trevas deles, é um direito que eles têm. E por que nós não podemos louvar e glorificar o nosso Deus? Se alguém proibir de você fazer isso, considere como anátema, maldito. Porque nós vamos ver aqui, no capítulo 19, do livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia. Depois disso, ouvi no céu como que um imenso coro que cantava aleluia. Ao nosso Deus de salvação e glória, porque os seus juízos são verdadeiros e justos. Ele executou a grande prostituta. E o versículo 11 diz assim, vi ainda o céu aberto, e eis que aparece um cavalo branco. Seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e é com justiça que ele julga e guerreia. Tem os olhos flamejantes. Há em sua cabeça muitos diademas, e traz escrito um nome que ninguém conhece, senão ele. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome é a palavra de Deus. Seguiam-no em cavalos brancos os exércitos celestes, vestidos de linho fino e de uma brancura imaculada. Sabe o que quer dizer isso? Majestade e poder. Ele vai vir, majestade. Isso aqui é uma figura, quando fala em cavalo, porque a ideia, no momento que foi escrita essa palavra, cavalo representava força. Ele vai vir com poder e grande glória nos céus. Ele não virá mais como Salvador, mas vai vir como juiz para julgar as nações. Mas o povo de Deus, aquele que guardou a sua palavra, está escrito lá no livro de Malaquias. Quanto aos ímpios, serão como palhas no fogo devorador de Deus. Não ficará nem raiz nem ramo, mas para aquele que teme ao Senhor, nascerá o sol da justiça e salvação terá debaixo das suas asas. Diga graças a Deus. Na oração do Pai Nosso, o Senhor diz, no final da oração, porque teu Pai é o reino, porque teu é o poder e a glória para sempre, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nós estamos apenas ensaiando, pessoal,
quando você começa a cantar uma canção de louvor a Jesus, quando você adora em espírito e em verdade e louva ao Senhor, você está apenas ensaiando, porque um dia nós estaremos nos céus fazendo este louvor por toda a eternidade, para todo sempre, no lugar onde não existirá dor, não existirá crime, não existirá pecado, não existirá maldição, não haverá o mal, mas somente a presença eterna daquele que venceu a morte e os infernos. Que Deus nos guarde, nos abençoe. Diga comigo, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelha dos seus passos. Que Deus nos guarde e nos abençoe e que possamos, até o momento do arrebatamento, possamos estar louvando a Ele. Próxima sexta-feira, nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. O que a Bíblia fala sobre arrebatamento? Quando eu falo alto, você sabe, né, pessoal? Que o demônio se manifesta aí na porta, então eu tenho que falar alto, né? Porque ele tem ódio dessa igreja, ele que vai se estribuchar no quinto dos infernos, porque nós vamos falar a palavra de Deus. Mesmo que o nosso sangue seja derramado, mas nós vamos anunciar que só Jesus Cristo é o Senhor, assim seja. O que a Bíblia fala sobre o arrebatamento da igreja? Nós vamos conhecer nas Escrituras o que é arrebatamento. Porque os pregadores da apostasia do Evangelho de Jesus estão dizendo aí, por aí pelo Brasil afora, que não existe arrebatamento. E nós vamos ver na Bíblia se isso é verdade. Próxima sexta-feira nós falaremos sobre arrebatamento da igreja. Infelizmente está havendo uma pregação mentirosa na internet, desmentindo as profundas verdades da Bíblia Sagrada, proibindo você de louvar, proibindo você de entender aquilo que tanto nós já conhecemos, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Tá? Então, sobre este arrebatamento, lembrando que domingo nós vamos ter aí a celebração do amor e na quarta-feira a celebração da cura com a distribuição do pão com mel. Aliás, na quarta-feira a distribuição do vinho, né? Da cura, em nome de Jesus. Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Yahvé de Santo Amaro, São Paulo, capital, que fica localizado na rua Desembargador Bandeira de Melo, número 513, onde eu, Bispo Afonso Querubim, estamos no plantão espiritual de atendimento. Você que nos ouve na Zona Sul de São Paulo, pelo segmento social da internet, pelo Google, pelo blog, ou então Twitter, ou YouTube, nosso canal Missão Yahvé, então você é o nosso convidado para participar da celebração de libertação, que é realizado aqui na Desembargador Bandeira de Melo 513, às 9h13 e 18 horas, no centro de Santo Amaro, próximo ao Shopping Boa Vista, próximo ao Largo 13 de Maio. Nosso pessoal aí do Facebook, nosso abraço, pessoal do Twitter também. E você que nos acompanha pelo YouTube, pode escrever a sua palavra, dá aí o seu sim, seu não, pode dar a sua palavra, nós estamos deixando você falar à vontade. Fale à vontade aí, enquanto você tem a chance de fazer, tá bem? E se inscreva no nosso canal também, para você receber, todas as vezes que nós postarmos os vídeos, vai aparecer no seu canal os vídeos postados, tá bem? Clique aí em inscrever-se, é só clicar que você estará inscrito no canal Missão Yahvé, que será um prazer para nós, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Você pode mandar um e-mail para nós, missãoyahvé@gmail.com. E a qualquer momento eu vou estar por aqui trazendo para você a verdade que não quer calar.